Então, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma sequência de live que eu estou fazendo aqui. E a nossa convidada de hoje é a Clara. A Clara que construiu uma grande audiência de estudantes de direito. Então, ela tem seguidores no Instagram, tem seguidores no TikTok. E a gente está aqui com ela justamente para conversar a respeito de rotina e graduação em direito. E nada melhor do que a própria Clara comece conversando aqui junto com a gente um pouquinho sobre o início dela. Então, o que motivou ela a entrar no direito, se durante o ensino médio ela pensava em outras áreas, para a gente conhecer um pouquinho mais da Clara em si. E agora a palavra para a Clara, né? Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Clara, Maria Clara, na verdade, mas todo mundo me chama de Clara, por isso que meu Instagram é Clara Valverde. Bom, eu tenho 20 anos, né? Hoje eu estou no terceiro ano de Direito, no sexto período, né? E, bom, como que surgiu essa vontade de fazer Direito? Na verdade, eu nunca pensava em fazer Direito, né? Eu sempre pensei em arquitetura e medicina, áreas totalmente diferentes. Mas foram duas áreas assim que pegaram muito em mim. Meu ensino médio inteiro, eu acho que também por influência de outras pessoas, todo mundo queria medicina e tudo, então na minha cabeça também tinha que fazer medicina, né? E arquitetura, porque minha cunhada é arquiteta, então eu vi o trabalho dela, me interessei muito por arquitetura por conta dela. Mas no final das contas, a minha família, o meu tio e meu pai são da área do direito. Meu pai é auditor fiscal e meu tio é procurador do município. Então eu já tinha uma influência desde pequena no direito. E minha mãe sempre falava que eu era aquela briguenta que sempre estava argumentando. Então aí eu falei, interessante. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o direito e tudo. E aí eu realmente me apaixonei, eu me encontrei ali porque eu via que realmente tinha talento para isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, extrovertida, e gostava muito de falar sobre direito das pessoas, né? E, enfim. E aí eu comecei a frequentar palestras na OAB, fui conhecer a minha faculdade. Eu faço faculdade aqui na minha cidade mesmo, numa faculdade particular, porque eu decidi não ir pra fora, enfim. Mas aí eu fui, conheci, eu participei de uma aula, inclusive, de direito, para ver se eu realmente queria aquilo. E aí eu me encontrei. Realmente, eu acho que o direito é amplo demais. Então, assim, é muito gratificante estar nessa área, ainda mais com profissionais imensos. E é isso. Esse é um pouquinho da Caramba, minha história. que início maravilhoso. Pois é. Clara, antes da gente tratar a respeito do assunto de influência, né, que é um dos temas que circundam aqui o que a gente está conversando, a questão da rotina e tudo mais, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os alunos é se você se lembra do teu primeiro dia de aula e qual que foi a sensação que você teve. Eu acho que essa pergunta é muito legal. Depois eu conto a Nossa, minha também, tá? eu lembro do meu primeiro dia. É que, na verdade, assim, o meu primeiro dia de aula como aluna foi, tipo assim, extremamente diferente da aula que eu vi quando eu tava na dúvida ainda. Eu participei de uma aula de direito, inclusive na minha faculdade mesmo. Então, tipo assim, foram duas experiências diferentes, assim, eu como não estudante, eu realmente como estudante. Mas a minha primeira aula mesmo como estudante, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo, eu não conhecia ninguém. Eu conheci algumas pessoas assim de vista, porque eu conheço bastante gente aqui da minha cidade, né? E aí eu comecei a reparar o tanto de gente que eu conhecia da minha sala. Mas assim, no começo eu sou muito tímida para conversar com as pessoas, para realmente me soltar. Então, assim, foi bem estranho, porque ao mesmo tempo que eu queria conversar e tudo, eu tava super nervosa, eu não conhecia nada. Aí chegava o professor falando de doutrina, do Vadimeco, eu fiquei louca, Fala, louca. quem é esse? Pois é, não, eu até vou fazer um vídeo, inclusive, até um spoiler. Que eu pensava, não me zoe, mas eu pensava que era Fred Mercury, o Vadimecum. Eu não sei onde eu escutei. Tipo assim, eu acho que eu associei a palavra Vadimecum com Fred Mercury. Talvez você seja fã do Fred Mercury. Eu não sei, né? Mas enfim, foi bem estranho, mas assim, hoje eu vejo que foi um dia, assim, uma passagem. A gente tem que passar por isso, esse nervosismo, essa ansiedade, né, de querer aprender. E no começo da faculdade é sempre aquelas matérias introdutórias, que são chatas. A gente fala, será que é isso pra mim, pra minha vida? Mas Não enfim, fala isso não, que eu lecionei essas matérias introdutórias.
Não fala isso não, filosofia jurídica, sociologia jurídica. Ah, você dá? Sim, sim. Nossa, essas matérias, misericórdia. Essas são Essas, pesadas mesmo. essas são as mais difíceis do curso, porque, nossa, até começar, assim, começar mesmo a matéria, se ele começar a ver na prática, demora, né? Então essas matérias são bem chatinhas, entre aspas, né? Porque até começar de verdade demora um Demora um tempinho. pouquinho. Concordo, Mas são extremamente necessárias e importantes, né? Pra gente criar uma base do direito, né? com certeza. Ah, o meu primeiro dia, ele foi mais complicado porque eu nasci numa cidade muito pequena ao lado de Londrina. Então, até Aham, então, eu morava lá. Eu nasci na cidade de Açaí, eu acho que todo mundo me conhece já, sabe dessa maravilhosa informação, que é a cidade mais japonesa do Brasil. aham. Então, se você procurar Açaí, você vai ver que tem um castelo japonês lá, tem várias coisas interessantes lá, né? E meu primeiro dia da faculdade foi um choque, porque até então, Açaí era uma cidade pequena e eu não fiz ensino médio fora. Então, para mim, ver uma faculdade daquele tamanho com tanta gente, eu falei, meu Deus, como cabe tanta gente num lugar só, né? E eu acho que eu tive a mesma sensação que você, de ver aquilo, o pessoal começou. Poxa, eu lembro que a primeira aula um professor já entrou e já começou a falar de livro, de doutrina, que tinha isso, tinha aquilo. E eu pensei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou organizar isso? E quem diria que, bons anos depois, eu seria a pessoa a entrar no primeiro dia de alguns alunos. Aconteceu isso. Então, a primeira vez que eu fui professor, regente mesmo, foi o primeiro dia de aula de outros alunos. Olha que Ai, curioso, né? Como que a vida é curiosa. Agora, tratando um pouquinho mais sobre o curso de Direito em si, eu acho que todo mundo geralmente faz essa pergunta, né, que é uma pergunta um tanto quanto interessante. É, qual área ou quais áreas que durante ali a tua jornada que você está vivendo, você está tendo mais intimidade, que você está mais gostando? então, eu ainda estou muito na dúvida do que eu quero seguir, se é para concurso público ou se vou para advocacia, porque eu acho que ambas as áreas são interessantes e são muito amplas. Só que assim, ambas têm os seus prós e contras, né? Mas eu ainda estou bem na dúvida do que eu quero seguir. Se eu for para concurso público, eu me interesso muito pela magistratura e o Ministério Público também, como promotora. E na advocacia, talvez, para área penal ou para civil, né? Eu tô bem entre as duas, assim, são duas áreas que eu me interesso. O penal, eu ainda tô começando, porque eu tô fazendo estágio no fórum, né, na quarta vara criminal. Então, agora que eu tô começando a ter um contato a mais com o direito penal, então vamos ver, eu estou entre essas áreas. É bem difícil escolher, né, ainda mais para, tipo assim, a gente tá estudando, a gente não tem tanto contato direto, enfim, só com um estágio mesmo. Mas ambas as áreas são interessantes, eu ainda tô bem na dúvida, mas é isso. E até certo ponto a área te escolhe, acredite ou não. Exatamente. Exatamente. Eu É, tenho certeza que uma hora eu vou ir para um caminho e falar, é esse, né? é esse mesmo. Um tópico que eu acredito que todo mundo tenha interesse é entender o que te motivou a começar a produzir conteúdo na internet. Que eu escuto muita gente de tipo assim, ah, eu quero montar, eu quero ir, eu quero aquilo. Só que às vezes a pessoa não tem essa virada de chave. Então, partindo lá do início, qual foi a sua virada de chave para realmente produzir conteúdo? E o que aconteceu para que você se mantivesse, né, produzindo conteúdo? Porque, assim, pessoal, para quem não sabe, talvez nunca vivenciou isso de produzir conteúdo, é realmente algo que você tem que se dedicar. Então, às vezes você olha assim, nossa, mas a Clara faz um vídeo tão bacana, tão bem editado, ela fala tão bem. É um processo. O primeiro vídeo que você for fazer não vai ficar tão bom. Nem o segundo, nem o terceiro. Só que com o tempo você vai evoluindo e vai chegando lá. Então eu acho que é interessante você falar isso, tipo, qual foi a virada de chave que você pensou? Poxa, eu vou postar um vídeo para ver o que vai acontecer. E quando aconteceu alguma coisa, o que te manteve sempre postando e produzindo? Bom, então, a minha cunhada, ela é arquiteta e ela produz conteúdo para internet. E ela tem muito seguidor, ela, assim, desde o começo da faculdade, ela sempre falou pra mim, Clara, não importa a área que você seguir, abre um Instagram, comece a postar. Primeiro, começa a postar como estudante, depois você vai evoluindo e as pessoas que te seguem hoje como estudantes vão te acompanhar até você virar um profissional mesmo.
Então eu comecei a escutar ela, abri meu Instagram. No começo eu não sabia, porque a hora que você abre uma conta, você não sabe muito bem para onde você começa, por onde você vai seguir. Então eu comecei literalmente postando a minha rotina como estudante, porque eu ainda não tenho uma autoridade para, por exemplo, dar aula, né? Enfim, então eu começo a postar a minha rotina como estudante, mostrando exatamente como que é a minha rotina de estudos, sobre treinos, dieta, enfim. E a minha virada de chave foi essa mesmo, bem no começo da faculdade. A minha cunhada me influenciou a abrir o Instagram. No começo realmente não sabia como fazer. E igual você falou, criar conteúdo para a internet é muito trabalhoso. Você tem que se dedicar muito, renunciar a muitas coisas. Para quem cria mesmo sabe. Então, essa foi a virada de chave mesmo. Eu acho que foi mesmo postando a minha rotina como estudante. E, inclusive, quem está assistindo nós, cria uma conta para você, começa a postar a sua rotina. As pessoas gostam de ver isso, sabe? Tem pessoas que se identificam com você. Então, eu acho extremamente necessário. Hoje, a rede social é a abertura de várias portas pro mundo profissional mesmo, para você conseguir se identificar com outras pessoas também e conseguir oportunidades também, né? Então, Concordo. eu acho que a rede social hoje é extremamente necessário para todas as áreas, né? Para quem faz direito, para quem faz medicina, arquitetura, enfim, todas as áreas eu acho de extrema importância ter uma conta para mostrar o seu trabalho, né? Eu quero contribuir com o que a Clara falou, falando dois pontos. Primeiro ponto, pessoal, como professor, a gente às vezes escuta algumas coisas tipo assim, mas eu queria abandonar tudo do direito e só ser influencer. Olha, só quem nunca tentou gravar um vídeo, principalmente vídeo longo, não sabe a dificuldade que é. Então, de verdade, talvez você já ouviu isso, talvez você até mesmo pense isso, você que está nos assistindo, mas tente um dia, de coração mesmo, gravar um vídeo de 10 minutos roteirizado. Se você falar, olha, eu consegui, foi perfeito, já liga lá no Projac, porque você tem um potencial gigantesco de ser ator, de ser atriz. Porque de verdade, pessoal, falar, se comunicar, a gente vai ter uma live de uma pessoa aqui que eu vou trazer, inclusive já tá aí o banner e tudo mais, que é a Nejuska, para falar exatamente isso, sobre a questão da comunicação. Ela foi da TV, enfim, ela foi repórter e tudo mais, por mais de 10 anos. E, pessoal, é algo realmente complicado. Tá? Agora, falando sobre isso que ela mencionou, um ponto que eu gosto de comentar, mas assim, não entendam no sentido de alfinetada, mas só de reflexão também, é que às vezes eu escuto as pessoas falando assim, mas só produz conteúdo quem não quer passar no concurso, quem não sei o quê, e tem gente que fala assim, mas produzir conteúdo é se humilhar na internet. Só de verdade eu não entendo. Porque, veja bem, vamos olhar aqui no caso da Clara. Ela está postando a rotina dela, mostrando as coisas que ela faz, onde que isso gera algum dissabor, onde que isso gera algum demérito, não gera demérito nenhum. Então, às vezes você está querendo começar, se você tem algum medo nesse sentido de julgamento, não pense nisso, porque assim, vamos supor que o tempo passa e ela vira juíza. Poxa, todo mundo que se motivou, que viu a rotina dela, olha que coisa bacana. Então, na minha visão, o demérito é o seguinte: se você está divulgando cassino, aí ok, tem um demérito, embora seja legal, mas na minha opinião, tem um demérito tanto quanto grande. Se você está divulgando tigre e outras coisas também, tem um demérito. Mas agora, você mostrar a sua rotina, você mostrar o seu trabalho, eu não consigo ver demérito e também não consigo fazer essa conexão de, mas poxa, está passando vergonha, porque a vida realmente evoluir. Você vai postar o primeiro vídeo e não vai ficar legal. Você pode não ter a melhor câmera, melhor iluminação, melhor microfone, só que é tudo uma evolução. Então, acho bem bacana falar isso para as pessoas que às vezes querem começar e têm medo, ou estão começando e tem um monte de gente criticando, porque sempre para falar algo negativo tem um monte de pessoa. Então, por que não a gente trazer algo positivo aqui para a internet, para que as pessoas de fato acompanhem e se inspirem nisso, né? E já a partir desse gancho que eu fiz, eu quero entender de ti como que surgiu essa ideia de mostrar rotina, se você teve alguma inspiração em alguém, ou se foi algo autêntico, você falou, poxa, que legal mostrar isso. Como que foi esse início de começar a produzir, né? Agora você me pegou. É que, na verdade,
eu sempre gostei muito de vídeo de rotina. Eu sempre me inspirei em algumas rotinas também. Eu acho que todo mundo tem que montar uma rotina própria. Eu acho que não dá pra você seguir o que o outro faz, porque às vezes o que dá certo pra mim não vai dar certo pra você. Tem realidades totalmente diferentes. É um ponto da gente falar sobre isso. Legal. É uma coisa que eu tava pensando. Sobre a questão de amparo familiar, relacionamento e tudo mais. A minha vida eu considero muito tranquila, no sentido de que eu tenho muito amparo da minha família, de relacionamento, de tudo. Então, às vezes, isso facilita muito a minha rotina. Sabe, às vezes uma pessoa vai. Por exemplo, eu não dependo de transporte público, sabe? Só que tem pessoas que dependem disso. Então, às vezes, a rotina da pessoa é muito mais puxada que a minha nesse sentido. Então, cada um tem realidades diferentes e eu acho que você tem que se adequar à sua realidade. Então, eu sempre me inspirei em muitas rotinas, muitas pessoas que fazem conteúdos para a internet. Só que eu sempre tentei adequar à minha realidade. Então, aos meus horários. Por exemplo, eu vejo muito. Vou citar ela, Manu City. Ela sempre acordou muito cedo, eu acordava às 5 horas da manhã. E eu tentei realmente imitar tudo que ela fazia, porque eu adorava ela, adoro acompanhar o trabalho dela. Eu acho uma pessoa muito inteligente e esforçada em tudo que ela faz. Mas eu realmente tentei seguir a rotina dela e eu vi que não dava certo pra mim. Eu não consigo acordar às 5 horas da manhã e passar o meu dia super bem, sem sono, super produtiva. Não dá certo pra mim. Porque eu sou uma pessoa diferente dela. Então eu acho que é uma questão de você olhar para si, olhar pra sua rotina e sua realidade e tentar se adequar a sua realidade mesmo, né? A gente pode se inspirar em outras rotinas, a gente pode se inspirar em outras pessoas, só que tem esse porém, a gente deve olhar para o nosso interior, para nossa família, para o nosso financeiro, tudo. Eu acho que é uma questão mesmo de colocar na balança, né? Mas é isso, eu acho que eu comecei a olhar outras pessoas fazendo conteúdo sobre rotina, sobre lifestyle, que eu adoro. Para quem me acompanha sabe que eu adoro treinar, eu adoro ter uma alimentação saudável, por mais que às vezes dá uma recaída, às vezes, né, uma furada de dieta. Adoro seguir rotina de estudo, ter meus horários, enfim. Então eu comecei a adequar a realidade de outras pessoas, né? A rotina de outras pessoas na minha realidade. Então eu olhava e falava, tá, pera, isso não vai dar certo. Aí eu ouvia outra coisa e falava, não, isso aí dá pra encaixar na minha rotina. Eu acho que é uma questão de se inspirar e se adequar, né? Perfeito, perfeito. Você pode revelar para a gente qual que foi o seu melhor momento seguindo essa rotina? Então, a rotina, digamos assim, mais bacana que você já vivenciou? Porque uma coisa que é importante citar é que rotina muda, pessoal. Então, às vezes você tinha uma rotina, aí tem uma outra situação, você tem que ter outra. E o importante é sempre continuar em frente. Não é porque, não estou conseguindo fazer tal coisa. Não vai desistir, né? Então, acho que seria legal você contar isso pra gente, qual que foi a rotina mais encaixadinha, assim, que você já vivenciou durante o período, ou que você está até vivenciando, né? Uhum. Então, eu tenho um ponto interessante também falar sobre isso, que às vezes a gente precisa colocar na balança o que é prioridade para nós no momento. E eu tô passando por uma fase de que eu tô tentando olhar para mim, né, e para minha rotina, o que é prioridade. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Só que aí eu pego muita coisa pra fazer e às vezes não dou conta. Então eu acho que a gente precisa literalmente pegar o papel e a caneta e anotar tudo que a gente tem pra fazer. E ver o que realmente é prioridade pra nós no momento e tentar encaixar da melhor forma possível, né? Mas em relação à sua pergunta de qual foi a época que estava mais encaixadinho, eu acho que foi no começo desse ano. Esse ano inteiro, na verdade, só esse finalzinho de ano que eu ainda tô tentando me organizar, porque eu tô estudando para concurso, tô estudando final de semestre, então tem muito trabalho, muitas provas, enfim. Então esse final de ano eu tô meio tentando encaixar bonitinho. Mas esse ano eu acho que eu realmente tentei, assim, conseguir me encontrar na minha rotina e conseguir encaixar as coisas de uma forma leve, sabe? E eu também não fico. Às vezes a gente é ser humano, então às vezes a gente fica paranoico com questão, tipo assim, será que eu tô dando conta? Ou, tipo assim, às vezes a gente não vai dar conta de tudo, né? E isso acaba atrapalhando um pouco o nosso psicológico. Mas eu acho que é uma questão de colocar a cabeça no lugar e tentar
ver mesmo o que tá dando certo, o que não tá, e encaixando. Igual você falou, a rotina muda, então a gente tem que ir tentando mudar mesmo, né? Tudo. Perfeito, perfeito mesmo. O que eu queria acrescentar na fala aqui da Clara é um ponto importante que até ela falou para a gente salvar essa informação depois, é a questão da realidade, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, a Clara, eu conheço ela faz um tempo, a gente já conversou outras vezes e tudo mais, e assim, eu sei que a Clara realmente mostra a realidade. Mas existem pessoas que não mostram a realidade. Mostram aquilo que elas querem mostrar. E quando as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar e não o que é real, gera um fator de comparação. Então, assim, às vezes você acompanha determinada pessoa, você fala, meu Deus do céu, eu sou muito ruim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo chegar a lugar algum. Só que aquilo que a pessoa está montando tem uma equipe de marketing por trás. Por quê? Porque é uma pessoa muito grande no Instagram, enfim, às vezes no próprio YouTube, até certo ponto, a gente não consegue precisar se aquilo é um storytelling, ou seja, algo feito para vender, ou se realmente é a rotina dela. Então, a mensagem que eu passo nesse tópico aqui que ela falou é, primeiro, não se compare, porque a gente não sabe nem se aquilo é real ou não. Ah, mas você está falando que alguém não é real? Não, eu estou falando que é necessário ter parcimônia para saber se é real ou não. E beleza, sendo real, é importante adaptar a sua rotina, porque não tem rotina boa e rotina ruim. Então a gente tem influencers que talvez não vivem a realidade tão luxuosa quanto, por exemplo, o Mano City, só que sim, tem audiência, e essa audiência que eles têm é justamente o que está alterando a realidade deles. Então, às vezes você fala assim, poxa, professor, mas minha realidade é meio ruim, porque eu ando 2 horas de ônibus para chegar na faculdade, aí depois eu volto e não sei o que, aí depois eu tenho que trabalhar em tal lugar, pego mais tanto de ônibus, então não tem nada de emocionante. Concordo, a gente nunca vê que o que a gente está fazendo é algo tão legal. Mas dentro dessa realidade, a gente consegue sim transmitir uma visão para as pessoas. Porque um ponto que eu ouvi esses tempos é o seguinte, que o que a gente vive exatamente nesse momento, por mais que a gente não esteja tão satisfeito, porque é normal da gente não estar satisfeito, a gente se cobra tanto, é comum isso. Só que é o sonho do outro. Então, por exemplo, nesse momento, tem muita gente que segue a Clara e pensa assim, poxa, meu sonho é terminar agora o ensino médio, é entrar no direito, é começar a treinar igual ela está treinando, é fazer dieta, é ter um relacionamento, é ter isso, é ter aquilo, é viver isso que você está vivendo. E muita gente pode olhar para mim, pode falar, nossa, que bacana, poxa, o cara já terminou a graduação faz um tempo, fez pós, fez mestrado, fez isso, fez aquilo, tem o escritório dele próprio, tá isso, tá junto com o sócio, tá crescendo, poxa, eu queria ser igual ao professor. Só que na minha vida eu olho e penso, poxa, eu quero mais, né? Então, fico trabalhando até tarde, fico fazendo o negócio acontecer, porque, no meu caso, que sou advogado, não tem patrão. Então, o patrão sou eu e quem escolhe o que vai fazer sou eu, quem organiza a equipe, quem gerencia dinheiro e tudo mais. Inclusive, isso é um grande problema, tá, pessoal? Quando você não tem alguém, tipo, para pensar junto contigo, no sentido, tipo, quem dá a martelada final, é complicado. Porque quando você tem algum chefe, você chega e fala, e aí, quem que resolve? Agora, no caso, o chefe sou eu e o Laércio, meu sócio, né? Então, olha que complicação. Às vezes a pessoa está no estágio pensando assim, nossa, que coisa, estão mandando tal situação. Mas é uma fase que é necessária passar também. E já que eu falei de estágio, eu queria que você contasse para a gente o que você está vivenciando nesse estágio que você está fazendo agora. Dica também para o pessoal que quer entrar no estágio como o teu, sabe? Muita gente quer vivenciar isso que você está vivenciando e contar um pouquinho para o pessoal, até mesmo qual é o estágio, talvez a pessoa não saiba. Só antes de tudo, vamos voltar um pouquinho nesse tema polêmico Tá, tá. Vamos guardar ele. vamos guardar isso depois, para depois. Um ponto importante é que ninguém consegue ser 100% nas redes sociais. E, tipo assim, por exemplo, tem muitos influenciadores, vou citar também. A Virgínia, por exemplo, posta a vida dela 24 horas por dia. É impossível ela conseguir ser 100% ela, mostrar. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas. Então, eu não consigo ver ela mostrando isso nas redes sociais. Então, literalmente, ninguém consegue ser 100% na internet. A gente tem um filtro. Tudo que a gente posta, a gente tem que passar por um filtro também. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que mostrar o mais verdadeiro possível de nós.
mas a gente não consegue ser 100%. Então, eu passo por problemas, eu tenho certeza que o Pedro também passa por problemas e frustrações. E é normal, eu como estudante, eu tenho diversas frustrações. Tem vezes que eu não dou conta da minha rotina e tá tudo bem. Tem dias que realmente eu só quero deitar na minha cama e dormir e tá tudo bem. É literalmente isso. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias, mas também ser realistas de colocar na balança que a gente é ser humano. Então a gente passa por problemas, a gente passa por frustrações, tristezas, raivas, enfim, o tanto que eu tô passando de raiva com iniciação científica, trabalhos, enfim. E é normal isso, né? Faz Mas parte. faz parte do processo. Mas assim, eu tento passar o mais limpo possível para quem me segue, pra mesmo não passar vamos supor, tipo assim, cada um os dois segurarem, sabe, a ponta. Eu acho que tem muitas pessoas que me motivam, às vezes eu tô meio desanimada, só que eu vejo uma mensagem assim que me deixa animada. E da mesma forma que as pessoas que me seguem me deixam felizes, eu também tento deixar as pessoas felizes e motivadas também, né? Perfeito. Mas também não é todos os dias que eu vou estar extremamente motivada, meu Deus, quero fazer 1 bilhão de coisas, porque eu sou ser humano, né? Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso também. Que existe uma pessoa atrás da tela, né? Perfeito. E antes da gente falar do tema de estágio, né, para fazer a réplica da réplica, a tréplica, um ponto importante para a gente falar aqui na internet é isso que a Clara falou, de trazer a realidade e trazer positividade, tá? Porque assim, a gente sabe que negatividade vende, porque negatividade chama atenção. Mas negatividade não leva ninguém a lugar algum. Então, na última live que eu conversei com a Letícia, a gente falou a respeito disso. Porque parece que muitas vezes, quando a gente começa a ver alguns conteúdos na internet, eu não sei se é alguma questão do próprio Instagram, do TikTok, sei lá, mas parece que as pessoas só têm uma certa negatividade, teoria do caos mesmo, sabe? Então, tipo, a pessoa começa a falar assim, não, mas direito acabou, você vai passar fome, não sei o quê. Aí, por exemplo, no caso da Clara, não vai fazer concurso, não, porque não dá para passar em nada, porque nada dá certo. Não, vai advogar não vai dar certo, porque tem um monte de advogado, é o país que tem mais advogado. E, pessoal, se a gente focar só na negatividade, eu não sei nem o que a gente vai fazer. Acho que a gente vai ficar em casa esperando o mundo acabar, porque tudo tem lado bom, tudo tem lado ruim. Coisas que realmente trazem resultado, por óbvio, tem muito risco. Então, você fala assim, concurso público, tem o risco de você estudar e você não passar. A advocacia tem o risco de você não conseguir um cliente. Mas por que a gente vai ficar olhando só pelo lado negativo? Vamos olhar pelo lado positivo. Ah, rotina. Pô, tem o risco de você não conseguir equilibrar a rotina, tem o risco de tudo. Treinar tem o risco de você se machucar. Mas vamos olhar pelo lado bom. Olha, você vai conseguir um estágio. Quem não conseguir um estágio vai conseguir um estágio. Quem está começando a treinar agora vai dar certo, vai conseguir adequar a rotina, vai conseguir fazer a dieta bonitinho, vai começar a pegar melhor os treinos. Porque a gente tem que trazer isso, sabe? E não esse sentimento que eu acabo vendo muitas vezes, de tipo, não, mas nada dá certo, nada isso, nada aquilo. Realmente, se a gente ficar só reclamando e não saindo dessa energia mesmo, a gente só acaba vendo o lado ruim da vida. Porque a vida realmente tem lado ruim. Mas por que não justamente acompanhar pessoas como a Clara que trazem a positividade, que trazem coisas boas, né? Então acho que esse é o meu recado, né, nesse ponto. Sim, mas sempre olhar para o seu interior também, assim, tomar cuidado para você não entrar na questão de comparação. Pensar que a pessoa tá sempre bem, a pessoa tá sempre motivada e tudo mais, porque na verdade não é assim que funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão de seguir pessoas também. Tem que ter um filtro, digamos, né, de quem a gente segue, tudo, porque eu, por exemplo, tento passar o mais real possível, mas tem gente que realmente força pra passar alguma coisa. Então fala que, nossa, hoje eu acordei, comi tanta coisa, enfim. Começa com as coisas bizarras, né? De jejum intermitente, começa a falar um monte de coisa. E as pessoas comparam com isso, né? Então tem que ter um filtro também, saber quem a gente segue, quem a gente vai se comparar, digamos, no sentido positivo, porque eu acho que tem comparação do lado negativo, né? Uma comparação que vai te deixar para baixo, uma comparação que te deixa desanimado, enfim, e uma comparação positiva, uma pessoa que você vê ali que, se esforçando e tudo, você tenta, né, seguir mais ela, seguir conselhos da pessoa, enfim. Então tem que tomar cuidado hoje com a rede social, justamente por isso, porque tem pessoas que realmente passam uma visão distorcida
e que não cabe na realidade, né? Então, eu acho que é esse ponto também de filtrar quem a gente vai se identificar, quem a gente vai seguir conselhos, digamos, né? Perfeito. Mas Agora, agora vamos falar um entrando no pouquinho sobre assunto, estágio? vamos falar um pouco. Conta pra gente. Então, qual foi a pergunta mesmo? A minha pergunta foi justamente como que está sendo esse novo estágio, como que você entrou nesse estágio e também dicas para quem quer conseguir chegar justamente em um estágio na área pública como você chegou, né? Bom, vamos lá. Como eu disse bem no começo, né? Eu acho que o contato com o direito mesmo não vai ser na faculdade. Infelizmente, a gente não consegue ter um contato prático, digamos, né? Na faculdade. Então, eu acho que o estágio é extremamente necessário. Eu sempre falo isso, porque eu faço estágio desde o meu segundo semestre de faculdade. E eu acho que todas as áreas que eu passei, assim, tanto a advocacia quanto o órgão público, eu acho que ambos foram muito necessários, ainda mais para eu me descobrir nessas áreas, né? Descobrir o que realmente quero. Eu ainda estou nessa dúvida, como eu já disse, né? Mas eu acho que o estágio ajuda a gente a entender como funciona na prática e a gente tentar se identificar com eles, né? Então, eu já fiz 4 estágios, eu estou no meu 4º estágio hoje. Eu já fiz estágio em 2 escritórios de advocacia e eu estou no meu 2º órgão público. Já fiz estágio no direito de família, que inclusive eu amei. Assim, direito de família tem meu coração. Por mais que tenha muitos BOs, eu acho que o Fazer uma direito de novela. família. Exatamente. Eu acho que o direito de família é muito. Além de ser uma área difícil, não tiro o fato. Eu acho que todas as áreas têm seus desafios, né? Mas o direito de família, eu acho que ele é muito acolhedor. Você realmente sente a causa da pessoa, né? E eu gosto muito de conversar, gosto muito de dar conselhos também. Então, eu acho que direito de família, assim, ganhou meu coração justamente por isso. Porque você literalmente sente a dor da pessoa, né? E eu acho lindo o direito de família. Enfim, fiz também estágio no direito civil, né? Eu peguei consórcio de veículos, então era uma área mais que eu não me interessava tanto, né? Eu percebi que eu não quero ir para essa área de consórcio. E é justamente por isso que é importante o estágio, né? Que você vai ver o que você gosta, o que você não gosta. E, enfim, saí de lá, fui para a Procuradoria do Município da minha cidade. Lá eu mexi a cara fiscal com direito tributário. Eu não tive direito tributário na faculdade ainda, então foi literalmente meu primeiro contato com essa área. E assim, gostei, mas é realmente muito difícil. Eu acho que. Mas é uma área muito interessante também. Inclusive, minha iniciação científica vai ser da reforma tributária, que é um tema bem polêmico em muitas áreas, né? Imposto seletivo, enfim. E agora eu estou na 4ª vara criminal. Eu entrei nesse estágio por meio de indicação. Mas sempre tem concursos para estágio e é muito importante falar isso, porque tem muitas pessoas que não sabem. Agora foi. Aí o pessoal vê que é ao vivo mesmo, né? Porque, Pois é. A gente conversando no WhatsApp, né? Não, mas tá tranquilo. desesperado. A primeira vai ficar com parte um e parte 2. O importante é isso. Não, eu pensei que já tinha acabado o tempo. Eu falei, gente, será que já deu 1 hora? Porque eu Não, acho que não. 1 hora fecha, não Não, fecha? acho que não. Acho que ele segue direto. Ah, tá. Teve um que ficou uma hora e Depende de 30 tá? não fechou, não. Ah, então tá bom. A Clara estava falando aqui pra gente que ela está vivenciando várias oportunidades no estágio, e eu concordo com ela. Eu acho que você que está aí na graduação, se você tiver a oportunidade, claro, vivencie bastante. Então, tem um estágio na área do direito do trabalho, vai lá ver. Tem um estágio no TJ, vai lá ver também, na Procuradoria. Inclusive, uma dica que eu sempre falo. Eu não estou encontrando oportunidade de estágio. Busque nesse início estágios não remunerados, porque não é nenhum demérito, sabe, pessoal? Às vezes escuto aluno falando assim, mas remunerado eu nem saio de casa. Mas aí você não tem um currículo, por mais que seja um currículo de estágio, para você ser chamado para outros locais. Então, nessa vida, sempre a gente tem que, de certa forma, iniciar da forma que dá e depois evoluindo. Então, aqui na minha região, tem bastante estágio voluntário no Ministério Público, na delegacia. E para alunos que querem ir para a advocacia criminal, é uma grande oportunidade, porque você faz lá e depois um escritório vê tudo isso.
e você vai seguindo. E uma pergunta que eu queria falar contigo, que não tem uma resposta de certo ou errado, mas que é um tanto quanto interessante, é se, na sua opinião, o fato de você estar na rede social, tanto Instagram, tanto TikTok, já te retornou frutos profissionalmente. Nesse sentido, se você já se deparou com alguma situação, se você já viu outra situação diferente, no sentido de realmente ser reconhecida, de realmente ter alguma oportunidade nesse sentido. Bom, então eu acho que tem um pouco a ver também com a questão do estágio. Eu acho que o estágio vai muito além do que uma remuneração. É o que eu vou tentar relacionar a ideia com a rede social. Eu acho que a rede social e o estágio me trouxeram muito networking. E eu acho que, principalmente na nossa área do direito, enfim, para onde você for, se você for para concurso público ou para advocacia, o networking é extremamente necessário. Então, eu ganhei muito nisso, porque eu conheci muitas pessoas aqui na rede social, tanto estudantes quanto profissionais, professores. E é muito gratificante. Eu acho que isso vale muito mais do que uma parceria, talvez. Talvez de você ganhar alguma remuneração. Porque você conhece pessoas e isso vai abrindo outras portas. Então, e é o que o estágio me trouxe também. Conforme eu fui fazendo o meu primeiro estágio, eu ganhei R$ 300. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque foi um estágio assim que eu digo que foi o estágio que eu mais aprendi na vida. Porque além de eu ganhar uma amiga, a advogada que eu trabalhei, eu ganhei muita experiência e eu ganhei networking, porque eu conheci muitas pessoas. E eu acho que isso vale muito mais do que qualquer coisa. Porque hoje no direito, quanto mais networking você tiver, melhor vai ser para sua carreira, sabe? Então, e é isso que a rede social me trouxe também. Eu já fiz parcerias, inclusive eu tenho parceria com a Saint Germain, que é de relógio. É uma parceria assim que eu amo. Tem masculino lá? Tem de Aí, ó. tudo. Tem óculos, tem relógio, tem tudo. A publi. O play já rolando. Ó, Inclusive, tô usando o Apple Watch, hein? Dá pra trocar, hein? eu tô usando Saint Germain. Aí, ó. O meu dá pra trocar, hein? Só conversar aqui no inbox. Mas enfim, então eu acho que os frutos que eu tirei da rede social foi muito nessa questão, né, de networking, de eu conhecer pessoas. E é uma comunidade, assim, muito legal, assim, de viver. Porque você troca experiências, eu troco experiência com outros criadores de conteúdo também. E cada um fala dos seus perrengues como criadores e estudantes, porque são duas áreas, assim, diferentes, né? Vamos separar as áreas, né? Então, é muito legal por conta disso, né? Tanto a rede social quanto o estágio. E o tanto que a gente aprende em estágio, a gente pega casos diferentes, a gente vai passar por situações diferentes. Teve já situações que eu passei vergonha. E assim, eu acho que tudo serve para o nosso crescimento, né? Então, eu acho extremamente necessário tanto a rede social quanto o estágio. E é isso. Um ponto que eu queria destacar, inclusive parabenizar, é que, pessoal, a Clara, para quem não conhece, quem for seguidor dela e tudo mais, é uma pessoa muito bacana de interagir, uma pessoa muito humilde. E é uma coisa que, assim, na área jurídica eu sinto falta. Então, vou explicar melhor a um ponto que eu quero chegar. Então, como ela falou, cheguei no estágio, não sei, você vai lá, você aprende. É normal errar, quem nunca cometeu um erro? Se você não cometeu, você está cometendo, você ainda não descobriu que você está cometendo. E faz parte isso daí. E uma coisa que eu vejo muito na área jurídica, pessoal, como advogado e como professor, muitas vezes é de verdade a falta de humildade. Eu não sei se é o aluno querendo mostrar que ele é maior, que ele é melhor, ou mesmo o advogado com aquela ideia furada, né, da advocacia combativa. Assim, pessoal, a advocacia combativa é a advocacia técnica. Então, professor, quero atuar de forma combativa. Leia, estude. Não cai nessa de, como é que chama, de coach, que fala que você tem que chegar lá, brigar com o juiz, com o promotor e... Ok, pessoal, o ponto é e sempre será técnico. Então, na minha visão, eu acho que realmente o que abre porta no sentido de networking é exatamente isso que a Clara faz. Então, ir lá, conversar, não sei, quero aprender, estou aprendendo, quero entender se eu estou fazendo certo, e não ficar nesse sentido. E agora, fazendo um parênteses só para a questão da advocacia, que, como eu te falei, quase todo dia eu me deparo com uma situação dessa, é a de entender que a ação é uma coisa e você, pessoa, é outra.
Então, no direito, eu acredito que é importante que a gente não misture. Então, o que eu quero falar? Vamos supor que a Clara resolva decidir trabalhar em direito do trabalho e ela comece a pegar várias causas envolvendo a empresa. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a melhor defesa possível. O que demanda o resultado positivo ou negativo é o direito. Então ela pode fazer a melhor defesa possível do planeta Terra e acabar perdendo. É normal. Mas isso que ela está vivenciando, a causa que ela está vivenciando, não tem em nada a ver com o assunto pessoal do advogado. Então eu falo para a gente não misturar como estudantes de direito, como operadores do direito lá para frente. Então, se você se tornar juiz, se você se tornar promotor. E o cerne disso tudo é exatamente essa simpatia, essa humildade que a Clara sempre tem e com certeza sempre vai manter. Então hoje, não estou falando isso porque eu tenho amizade com ela, mas de coração mesmo. Hoje eu tenho a total convicção que independente do caminho que ela siga, ela vai ter um sucesso por conta da essência que ela tem. E é isso que eu quero passar para as outras pessoas também. Então, tem essa essência de entender que você não é, você está. Então, poxa, professor, eu sou sinistro, estou fazendo estágio na Justiça Federal, sou o cara. Você está. Não, professor, que eu sou sinistro, que eu saí da faculdade em 3 anos, passei na magistratura. Você está sendo magistrado, por mais que tenha vitalicidade. Porque essa nossa vida ela é temporária. Então, às vezes a gente se esquece, sabe? É até legal de vez em quando. É legal, um tanto quanto curioso, né? Mas você vai entender. É até legal de vez em quando eu converso com clientes da área da saúde, e eles têm essa vivência mais de entender que a nossa vida é passageira. E uma mensagem que um cliente tinha falado esses tempos foi isso, que às vezes ele tem a sensação que o pessoal do direito que ele lida não tem isso. Então a pessoa tem a convicção que ela é imortal, e aí ela faz, acontece, ela briga, isso, e pessoal, a vida não é assim. A vida ela tem muito mais nuance nesse sentido, e é importante que a gente sempre se lembre isso. Ó, hoje eu não tô lá, mas você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você não é aquilo, você está vivendo aquilo. Você é um juiz, você ganha bem, você é bem remunerado, você é bem quisto, você é bem reconhecido, você tem de fato muito poder dentro da legalidade do direito, obviamente, né, conforme nosso querido Hans Kelsen menciona, mas você está, você não é. Acho que eu queria falar isso nesse sentido, justamente elogiando a postura da Clara, porque, de verdade, quando eu comecei a conhecer a Clara, eu não tinha seguidor. Eu fui crescendo com o tempo. Ela tinha, assim, tem, inclusive, muito mais visualização do que eu, não tenha dúvida. Você pegar ali no TikTok e somar tudo, meu Deus do céu. Ela engole aqui meu canal umas 5, 6 vezes, sem brincadeira. E mesmo assim ela veio, conversou comigo, trocou uma ideia. E é sobre isso a vida, pessoal. Até se você for atuar com um cliente, vai ter um cliente que vai chegar, que vai parecer que, poxa, é uma pessoa simples, que não tem isso, que não tem nada, mas é uma vida. Tá? Então, se você está decidindo como juiz, é uma vida, você vai impactar a vida do outro. Se você está advogando, por mais que você esteja no escritório, que você odeie todo mundo. Você está no escritório e fala, eu odeio estar nesse trabalho, eu odeio ser advogado, eu odeio todo mundo. Mas o que você está lidando ali é uma vida. Então, se você fizer a situação sem empatia, sem humanidade, sabe que você está impactando diretamente no, assim, no destino de determinadas pessoas. Porque o que às vezes para você é pouquinho, então tipo assim, mas eu estou fazendo uma ação de alimentos que vou fazer de qualquer jeito, vou jogar para cima, ChatGPT vai reinar hoje. Saiba que é a vida da pessoa, sabe? Então, isso que é importante para a gente falar da nossa área, independente do caminho, né? Eu acho que é uma coisa que tá faltando muito nos profissionais hoje, né? Da questão da humildade. Parece que é um querendo passar em cima do outro, tipo assim, de uma maneira desumilde, sabe? E com certeza, assim, a pessoa que ajuda, a pessoa que tipo assim, que tem um coração bom, que sempre tá ali pro outro e tudo, eu acho que, assim, talvez não chegue num patamar que muitas pessoas que chegaram desumilde, como fala? Tem humildade. Tipo assim, de um jeito, tipo assim, roubando os outros, sabe? Sim, Passando a desonesto. perna nos outros. Talvez a pessoa não chegue nesse patamar, mas assim, com certeza a essência dela vai manter. Enfim, acho que é uma questão muito de que tá faltando muito hoje nas pessoas, de serem humanas, né? De serem verdadeiras, enfim. Perfeito, perfeito. Já caminhando para o fim, eu vi que você tinha aberto uma caixinha de pergunta. Aí é Tem verdade. Deixa eu ver. alguma pergunta aqui para a gente ir conversando a respeito? Vamos ver.
Aí foi muito do que a gente conversou mesmo, da questão de rotina, né, e tudo. Uma pergunta: como consegue conciliar as redes sociais com a correria do dia a dia? Bom, Nossa, essa essa é muito boa, hein? pergunta, temos duas pessoas aqui, como estudante e como profissional, professor e advogado. É isso mesmo. Bom, eu, Faça as honras, pode começar. tá, bom, eu como estudante, na verdade é bem difícil tentar conciliar os dois. Como eu disse, eu tento separar muito os dois, porque se eu deixar um interferindo no outro, vai acabar virando uma bola de neve. Então, assim, eu sempre tento, eu gravo muito vídeo de rotina e tudo, porque acaba sendo mais fácil e é o que se adequa na minha realidade hoje, né? Por conta de trabalho, eu tenho muita prova, iniciação científica, estágio, tudo. Então eu não tenho um tempo muito grande para ficar gravando vários conteúdos, enfim. Então eu tento gravar mais, mesmo, tipo assim, no meu dia a dia. Eu pego o celular enquanto eu tô estudando e falo, não, deixa eu gravar. Aí eu vou lá, gravo. Eu coloco muito time-lapse também, porque me ajuda até mesmo estudar. Porque aí eu E não você não fico mexe. pegando. Exatamente, não fico pegando o celular na hora de estudar. Então eu literalmente deixo longe, eu deixo atrás de mim o celular filmando eu em time-lapse, porque eu acho que me ajuda a concentrar e também estou gravando um conteúdo. E hoje na rede social, eu acho que até é uma coisa legal de falar. Tudo vira conteúdo hoje em dia. Então, se você coloca seu celular para gravar você estudando, ou você se arrumando, tem muita gente que faz resumo, filma você fazendo resumo, sabe? Isso é muito gostoso de ver isso, né? E as pessoas gostam de ver esse tipo de conteúdo. Então, eu tento sempre, tipo, adequar dessa maneira. Então, quando eu lembro, eu preciso gravar, eu gravo rapidinho, um take, aí depois eu edito, né? Pego o final E de vai. semana pra editar, ou algum horário, tipo assim, às vezes eu tô almoçando ou jantando, eu tô editando vídeo. Então, assim, é bem difícil conciliar tudo. Eu acho que tem seus desafios, às vezes eu tô extremamente cansada e isso cansa demais. Gravar conteúdo, criar conteúdo, pensar em conteúdo, porque não é uma coisa fácil, a ideia não vem assim, caiu do céu. Você tem que quebrar a cabeça, você tem que anotar tudo Ah, que você lembra. ainda bem que você falou que tem um assunto legal que eu queria que você comentasse dentro disso. A questão do conteúdo que você tem certeza que vai viralizar e não viraliza. E aquele que você faz para ver o que dá, você nem imagina que vai viralizar e viraliza pra caramba. Isso é legal. Pera, isso é uma pergunta? É, O que eu é. acho? Vixe, nossa, é difícil. Um Não, eu conteúdo. digo no sentido que assim, se você já se deparou com isso, de você falar assim, poxa, eu vou fazer um conteúdo que agora, nossa, vai passar de 100 mil visualizações fácil. E outro que você faz assim, ah não, pô, tô na correria, eu vou fazer aqui só para ver o que dá. Ah, entendi. Nossa, com certeza, com certeza. Principalmente, eu acho que diferença de Instagram e TikTok. Eu que no Instagram já tentei gravar conteúdos muito explicativos. Então, tipo assim, gravar e colocar literalmente o celular na frente, explicar alguma matéria e tudo mais. E, nossa, tantas de vezes que eu realmente produzi, eu pensei em roteiro e tudo, fiquei o dia inteiro gravando, achando que ia viralizar e não viralizou. E um Arrume-se Comigo no TikTok, tipo assim, já passou de 100 mil visualizações, sabe? Então é muito bizarro isso. Às vezes você espera uma coisa e vira assim totalmente diferente. Um conteúdo, às vezes, rapidinho que você fez ali na correria, tudo viraliza. Assim, rede social é assim. É uma coisa que é imprevisível mesmo. É imprevisível que vai dar certo, o que não vai. E é uma questão de tentar de tudo mesmo, porque às vezes o que dá certo pro outro não vai dar certo pra você. Enfim, é muito Concordo, bizarro isso. concordo. Indo para essa linha, né, falando sobre a minha vivência, primeiro que eu tenho que levar em conta algumas considerações a respeito da própria OAB. Então, a gente sabe que hoje gravar audiência está um pouco nebuloso. Tem colegas que vão falar, não, grava assim, porque fundamenta nisso, grava não, porque fundamenta naquilo. E eu nunca produzi conteúdo assim, tá? Eu não estou criticando quem produz, quem deixa de produzir, mas o meu conteúdo no geral, eu gosto de produzir um conteúdo real e de coisas que eu realmente gosto de fazer. Então, por exemplo, essa conversa que eu estou tendo aqui com a Clara, a gente já teve em outras oportunidades. E eu nem imaginava que a gente estaria fazendo uma live no futuro. Inclusive, a ideia de transformar tudo em live veio justamente de várias vezes que eu estava conversando com uma pessoa, com outra, e eu pensava assim, nossa, olha isso que ela está falando, olha o insight que ela está dando, por que não trazer isso para mais pessoas, tá? Então, minha dica que eu daria, a principal é, produza aquilo que você gosta de produzir. Não cai naquela de,
Ah, mas meu Deus, é isso que dá view. Porque você não vai ter cadência. Então você vai fazer um bem bacana, aí semana que vem, poxa, eu tô com coisa para fazer, não vou fazer. Ah, não quero fazer porque eu postei e não viralizei. A internet tem isso. Então você pode ter um vídeo de 100 mil e outro de 100 visualizações. É bem comum, tá, pessoal? E o outro ponto também é produza da forma que você conseguir produzir. Então, tem dia que, às vezes, eu e meu sócio, a gente tem algumas audiências em outras cidades, por exemplo, Maringá. E nesse dia é uma loucura, porque a gente está focado justamente no interesse do nosso cliente. Então não dá para eu pegar lá, fazer um vídeo, mostrar eu e ele. Pô, teve um dia que a gente saiu aqui, é que no caso, eu saí bem cedo para ter certeza que não ia perder a audiência. Inclusive, fica a dica para os advogados assim, sempre saiam cedo. Tudo pode acontecer, o carro pode estragar, você pode errar o endereço se você não conhecer bem a cidade, tudo acontece. Mas eu saí daqui, acho que 5h15 da manhã. Então assim, pô, ficaria um conteúdo legal, mas eu não estava pensando nisso. Então, sempre produz aquilo que dá. Ah, tô aqui no escritório, tal, produz. No caso de estágio. Ah, eu vou passar a tarde inteira na biblioteca. Faz time-lapse, faz alguma coisa legal, sabe? Então, produza da forma que você tem, com o equipamento que você tem. Se você não tem a melhor câmera, beleza, segue o jogo. Não é um fator determinante. Sempre vamos lembrar do Whindersson Nunes, né? Que ele começou com o aparelho mais simples possível, com a realidade que ele tinha, e teve um sucesso. E para mim, o que realmente importa é a autenticidade. Então hoje você entra na página da Clara, é ela. Você conversa com ela, é o jeito dela, são as edições dela, que inclusive dão muito trabalho. A gente editou um vídeo juntos, assim. A gente, entre aspas, né? Porque eu fiz o vídeo e ela foi lá editar. Então foi ela, a gente produziu o vídeo junto e ela que editou 100%, né? Então, eu acho bacana nesse sentido, né? Tem mais alguma perguntinha aí? Tem, na verdade, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria saber sobre essa questão de gravar em audiências que você falou. E aí me surgiu a curiosidade. Até acho legal de falar sobre isso, porque tá um tema bem polêmico, né? De pode ou não gravar em audiências, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ó, aqui no TJ Paraná, assim que você entra no juizado especial, eles falam: olha, você não pode gravar por conta disso, disso, disso. Existem pessoas que chegam e falam assim: não, mas mesmo assim tem a questão do direito do advogado, por conta da própria regulamentação da OAB e tudo mais, e a pessoa quer gravar. Tá? Uhum. Eu, pessoalmente, falando como professor de direito, como advogado, tenho receio de gravar, mas não pela gravação em si, mas pelo intuito que a pessoa irá utilizar essa gravação. Então vamos lá. Primeiro cenário. Quero gravar para, caso eu tenha algum problema jurídico, eu tenha isso salvo comigo. Ótimo, concordo 100%. Você não vai divulgar para ninguém, você está, digamos assim, salvaguardando, vendo a questão do interesse do seu cliente, é super válido. A gente sabe que sim, todas as audiências são gravadas, mas vai que justo na tua acontece alguma situação, tá? Eu sei que todas são gravadas e tudo mais, mas vai que na tua acontece alguma situação, você tem lá gravado, tá? Agora o ponto 2. Eu gravo para mostrar na rede social para conseguir cliente. Aí eu falo que você tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro cuidado. Às vezes, não estou falando que a pessoa faça isso de fato, mas às vezes a pessoa ela cresce uma situação para que o outro que é leigo ache que é algo grandioso. Então, vamos supor, tem muitas situações, pessoal, que são técnicas. Vou dar um exemplo. Esses dias, estava em Maringá, inclusive, se você, advogada, vê esse corte, não tem nada a ver contigo, só estou narrando a situação aqui. Porque a cidade é pequena, né? Londrina e Maringá é um lugar pequeno. Estava em uma audiência X, e na audiência inicial, a outra parte começou. Não porque isso, porque aquilo. Eu queria discutir situação que ia ser discutida na audiência de instrução. Se a pessoa quisesse fazer um corte bacana, é claro, a gente estava no presencial, mas vamos pensar que a gente estivesse no online. Se a pessoa quisesse fazer um corte bacana, ali lá eu falo assim, não, mas não sei o que, isso não pode ser discutido, porque vai ser discutido em audiência de instrução, porque pode atrapalhar o julgamento do magistrado e não sei o que, e fazendo um show. Para as pessoas que não são do direito, realmente a pessoa vai vir aqui e vai falar, meu advogado é terrível, ele briga mesmo, esse luta pelo meu direito. Concordo contigo. Mas, do ponto de vista técnico, não tem o porquê de fazer isso. O que eu quero falar? Não tem, na minha visão, o porquê de você ficar discutindo sem a urbanidade. Ah, mas o magistrado isso.
conste em ata. Ah, mas isso, vá atrás justamente da OAB, porque a gente tem órgãos que resolvem esse sentido, desagravo e tudo mais, mas você não precisa brigar e muito menos fazer um corte viralizando e tudo mais, porque, assim, na minha visão, tecnicamente não é algo que agrega. Mas eu entendo que sim, se torna um marketing, mas eu não acho, inclusive não sei se tem algum ponto que você possa fundamentar, inclusive a questão contra a ética da OAB, que seja algo que agregue. Porque, na minha visão, a advocacia, o direito, sempre é e sempre será técnico. E até conversando com alguns outros professores, alguns colegas que estão no mestrado, doutorado, a gente conversa internamente muito isso do coach. Então, para a gente é uma loucura, a gente que está do outro lado, como que as pessoas valorizam muito mais um curso que até então fala de posturas, de desenvolvimento, isso e aquilo, e assim, a gente não sabe até que ponto esse curso tem qualidade ou não, do que um curso técnico. E a nossa disciplina é técnica. Então vamos imaginar o outro lado. Vamos imaginar que a Clara está em busca de um médico X, para uma situação X. Será que realmente o que ela vai mais valorizar vai ser os cortes dele do Instagram? Então, esse daqui é o doutor que faz, acontece, não sei o quê. Ou a respeitabilidade dele, a atuação com técnica. Eu não estou falando que você tem que ser mestre doutor, tá? Isso aí é uma área que você pode seguir e tudo mais. Mas eu estou falando que você tem que ser, sim, técnico. A partir do momento que você escolheu estar na área jurídica, você vai ter que estudar o resto da sua vida. Ponto final. Ah, professor, eu quero ser delegado. Vai estudar o resto da vida. Pode perguntar para qualquer delegado que ele estuda muito, que ele se dedica muito. E não pegue a exceção e leve como regra. Então você fala, mas tem um delegado aqui que não faz nada. É exceção. Igual um magistrado. Às vezes você olha de fora e pensa assim, não, mas esse magistrado não faz nada. Queria eu ganhar esse tanto e não fazer nada. Você está muito enganado. O pai da Clara possui um cargo público de extrema relevância, você pode perguntar para ela, falar assim, mas teu pai fica dormindo todo dia? Ele chega, ele vai pro lugar 2 da tarde e volta 4? Não é assim, pessoal, não é assim. Então, isso é muito importante para a gente pensar nessa questão de corte e tudo mais e entender. É técnico, não é técnico? Se for somente para fins de autopromoção, eu não consigo ver como algo positivo. Porque sabe como você faz autopromoção na advocacia? Com informação. Então, como que é a autoinformação boa da advocacia? Informação. Eu falo boa porque a outra é vedada, né? Então, informação. Faz um vídeo. Fala, olha, você sabe quais são os direitos da pessoa tal, tal, tal? Ó, você sabe o que tem que ser feito nesse caso? Ó, a pessoa foi demitida. Quais verbos a pessoa ganha? Pensando no direito civil. Ah, não sei o que aconteceu, uma separação. O que vai seguir? Tem filho? Se tem filho, o que vai acontecer nessa separação? Isso é informação. Isso é bacana. Isso a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que bacana. Pô, gostei da pessoa, é um advogado, é uma advogada de respeito. E não um corte que vai ter muito número e não vai agregar. Isso é um ponto legal também, que eu queria fazer um parênteses bem rápido, sobre isso de audiência versus relevância. É um ponto polêmico, mas muita gente tem muita audiência, mas não tem relevância. Então, toda vez que você for produzir conteúdo, reflita. Eu estou produzindo conteúdo para o meu público ou estou só produzindo conteúdo? Porque senão, até certo ponto, você se torna um influencer e não mais um profissional. E não é o caso da Clara. A Clara sempre produz conteúdo direcionado àquilo que ela está vivenciando, àquilo que ela está fazendo. Agora, se ela vai para outro caminho, ela pode ter muita visualização. Então, ela começa a fazer piada, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Vai ter visualização por óbvio. Mas será que o público está vendo ela como profissional? Ou será que o pessoal está achando, ai, nossa, que bacana? E assim, não tem um problema, mas não é um problema fazer piada. Mas entenda que o público está vindo por outro motivo, né? Acho que queria fazer uma intervenção nesse sentido. Não, mas isso é verdade. Assim, não vamos mentir no sentido de que seguidor chama muita atenção, você quer muitas visualizações, você quer aumentar o número de seguidores e tudo mais. Só que volta na questão de ser você, sabe? As pessoas hoje fazem qualquer coisa na internet hoje só para conseguir visualização, só para conseguir seguidor e tudo mais. Só que as pessoas que estão seguindo ela nem sabem quem são elas? Assim, quem a pessoa tá seguindo, sabe? Às vezes eu vejo, até a nós, né? Vemos alguns conteúdos e tudo mais, a gente vai lá e começa a seguir a pessoa. Só que daqui
Um ano, você vai ver o perfil da pessoa, você fala, gente, quem é essa pessoa? A pessoa literalmente não me agrega em nada. Então, hoje as pessoas literalmente fazem conteúdo só para visualização e só para conseguir seguidor. E a gente volta na questão de que quando você cria um conteúdo sólido, um conteúdo seu, um conteúdo assim, com bastante. Como que fala a palavra? Autonomia, não sei. Autenticidade. Autenticidade, isso. Quando você cria você cria um valor, né? Então as pessoas que te seguem estão te acompanhando de verdade. Então a pessoa vai seguir, você vai ver a sua evolução e tudo. Então é muito bom ter seguidores dessa maneira, seguidores que estão com você, sabe? Do que seguidores que não sabem nem qual que é o seu conteúdo, enfim. Então é muito importante a gente também tomar cuidado nisso, sabe? Ter um propósito em tudo da nossa vida, a gente tem que ter propósito, sabe? Tanto no estudo quanto na rede social, e enfim. É muito importante falar disso também, né? Da gente criar ter seguidores, né? Ter o objetivo de conseguir seguidores no sentido de, tipo assim, estou ajudando essa pessoa, sabe? Essa pessoa não tá aqui por acaso. Então, bom, é isso. Perfeito. Vamos para a última perguntinha? Vamos, peraí, deixa eu pegar uma aqui. Muito boa, vamos Tem ver. bastante. Mas escolha melhor, hein? Vamos ver quem que vai ser o sortudo ou a sortuda. Nossa, tem uma pergunta difícil. Você que sabe. Ó, eu vou ler e você me fala o que você acha dela. Ó, como conciliar a rotina quando você ainda é dependente de horários por conta de transporte? É uma pergunta difícil. Que aí volta na questão de realidades, né? Porque cada um vive uma realidade diferente. Eu, assim, tenho o privilégio, né, de não precisar de transporte público, só que tem muitas pessoas que precisam de transporte público, então é bem complicado essa pergunta. O que eu quero responder nesse sentido foi o mesmo gancho da conversa que eu tive com a Letícia na live passada, tá? Pessoal, eu sempre fico referenciando, então se você estiver vendo no YouTube, aproveite e acompanhe as outras lives também. Aproveita aí que você viu esse vídeo, vê as passadas, vê as futuras, que é bem interessante, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: tem determinados momentos da nossa vida que a gente precisa ir além. Só que esse ir além, ele não é eterno. Então o que eu quero falar? Às vezes, você ter uma rotina mais puxada vai te levar tão longe que vale a pena você se manter por determinado tempo. Então, vou dar um exemplo. Poxa, eu estou na graduação, estou pegando ônibus, estou não sei o que, tal, tal, tal. Eu chego em casa, já é à noite, estou exausto, estou exausta e não dá para estudar. Se você, ao invés de... Assim, entendam bem o que eu vou falar. Ao invés de pensar, não dá, vou desistir. Fazer um pouquinho que seja, já faz diferença a longo prazo. Então, por exemplo, tem alunos que pegam van, pegam ônibus e realmente andam 2 horas. Conheço aluno da época que eu dava aula ali próximo de Guarapuava, né, na UCP, que o pessoal pegava acho que 1h30, 1h40 de transporte. Então a aula acabava 11 horas, o sujeito chegava em casa meia-noite e 40, às vezes 1h da manhã. Tive experiência com alunos que continuavam estudando por conta da rotina e tudo mais, mas mais 1 horinha, que durante o transporte ouviam um podcast, acompanhavam a videoaula. Então, o que é isso? É fazer o extra além digamos assim, do comum. E esse além do comum, eu assim falo com muita empatia, com muito respeito, é o que vai fazer diferença e entenda que nada é eterno. Então, vou fazer isso. Você não vai fazer para sempre, é um momento. Então, a OAB, o aluno chega assim, professor, a OAB tá já aí, eu não tenho tempo, eu não sei o quê. Olha, ninguém vai poder alterar a sua realidade de arrumar algum jeito de você ficar na faculdade e não gastar o tempo de transporte público. Essa é a desigualdade do mundo, tá, pessoal? Dói e não tem como mudar. Só que se você, na realidade que você tem, do jeito que você tem, ao invés de pensar assim, não, mas para o professor foi fácil, para a Clara foi fácil, você criticar eu, você criticar ela, não vai mudar a sua realidade. Isso que me entristece. Porque se você falasse mal de mim ou dela e mudasse, show de bola, eu concordava que era bacana.
Mas se você fizer aquele esforço hercúleo mesmo, de falar, olha, eu vou estudar um pouquinho mais, 1 hora a mais, você vai mudar a tua realidade, você vai passar, porque, entenda, o que você está vivendo, a não ser que você tenha um ponto de inflexão, agora o pessoal entendeu a citação do querido Flávio Augusto, tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas enfim, o livro dele é interessante sim, você vai chegar lá. Então, na época da faculdade, tive um colega, inclusive se ele estiver assistindo esse vídeo aí, um abraço para ele, não vou falar o nome para não expor a história, que ele trabalhava como segurança. Então, ele fazia prova virado, porque ele precisava de trabalhar como segurança por conta de família e tudo mais. Acho que na época ele já tinha filho e tudo mais. E essa é a realidade dele. Então, o cara estudava virado, estudava na guarita e fazia e acontecia. Ninguém consegue chegar e mudar a realidade dele e falar, ó, você não vai mais trabalhar, você vai ganhar tanto por mês. Não tem como fazer isso. Só que ele, nesse esforço de fazer o além, que talvez ninguém tinha o mesmo desafio que ele, e eu concordo nesse ponto, ele foi lá e passou no AB, conseguiu tudo certinho, tá advogando, tá ganhando dinheiro dele. A última vez que eu encontrei ele, estava muito feliz. Inclusive, tinha até trocado de carro. E fez. Então, o ponto é, pessoal, o mundo, até mesmo na natureza, ele é injusto. E nem sempre todo mundo está fazendo a mesma corrida da mesma partida. Só que você que está correndo, entenda que é triste isso, mas ao mesmo tempo é motivador. Que ninguém vai te salvar. Então você chegar e falar assim, ah, mas o mundo é injusto, isso e aquilo. Ninguém vai te salvar. Você falar mal da Clara, não vai mudar. Você falar mal de mim, não vai mudar. Você falar mal do Brasil, do presidente A, B, C, D, não vai mudar. Você falar mal dos Estados Unidos, não vai mudar. Você falar mal da Rússia, da Ucrânia, não vai mudar. Mas o que você consegue mudar? É dentro da sua realidade, da forma que você consegue fazer. Eu posso não ser a pessoa mais gabaritada nesse sentido, mas se você fizer uma busca rápida pelo TikTok, você vai ver tantas histórias lindas. Isso que eu acho o motivo. Então, pessoa que o pai da pessoa era pedreiro, pessoa que a mãe da pessoa não tinha pai, trabalhava como diarista. Então, essas pessoas saíram, essas pessoas tiveram um ponto de inflexão. E o mundo, meus queridos amigos e amigas, o tempo todo vai ficar falando não na tua cabeça. Vai falar, não, isso não é para você, não, você não consegue, não, você não é capaz. E se você ouvir esse não, você vai tomar como verdade. Mas isso não é verdade. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você consegue. Não é fácil, eu não estou falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo. Mas eu estou falando que sim. Se existe uma possibilidade, se existe uma oportunidade, você vai sim conseguir. E não deixe ninguém falar não para você. Então, se você chega assim e você fala, professor, eu sou da pior faculdade do Brasil, e existe um ranking, tá? Realmente das piores faculdades do Brasil. Professor, eu sou da pior faculdade do Brasil e meu sonho é ser magistrado. Você vai ser. De verdade, você vai ser. E um dia você vai falar para mim ainda, professor, eu vi tua live, você é meio malucão, e é verdade. Entendeu? E eu quero que você tenha isso como convicção. Você vai ter que renunciar. Você vai olhar outras pessoas pensando assim, puxa vida, o cara que está fazendo a prova comigo, o pai dele está bancando tudo, ele está com o melhor cursinho para magistratura, ele está com isso, que ele chegou na magistratura com uma Mercedes, com uma Ferrari. Beleza. Mas isso tudo que você está falando não vai alterar a sua realidade. E a gente sempre tem que trabalhar com isso, com o que dá, da forma que dá. E uma coisa que, voltando no gancho da humildade, é nunca menosprezar. Então, se você não pode viver a realidade absurda que você quer chegar lá, comece por degraus. Então, como a Clara falou, eu quero um estágio, mas o único estágio que eu estou tendo aqui paga trezentão. Começa com trezentão, depois vai para seiscentão, depois está ganhando 1.000, depois está ganhando 2.000. Mesma coisa com curso, tá? Opinião pessoal minha, pessoal. Se você viver uma realidade onde você precisa muito da questão monetária, que você não tem uma rede de apoio, e assim, não se sinta inferiorizado, é comum. Tá? Inclusive é o padrão. O padrão é você não ter uma rede de apoio, então se você tem uma rede de apoio, você já é privilegiado. Tá? Então se você não tem uma rede de apoio, comece com um concurso menor para você garantir a sua vaga e ir estudando. Professor, abriu administrativo aqui, ganha 1.800, ganha 1.900, ganha 2.000. Tá bom, faça esse administrativo. Aí desse administrativo você vai para outro concurso, você vai para outro, vai para outro. E por mais que no final você fale, mas meu amigo que tinha tudo, conseguiu chegar lá com 30 anos. Tá bom, se você chegar com 35, você chegou. Se você chegar com 40, você chegou. Se você chegar com 45, você chegou. O importante é chegar e viver uma jornada bacana enquanto você chega lá. Porque se fosse assim, eu iria pensar assim, poxa, eu não tenho o mesmo dinheiro que o Neymar, eu nunca, talvez, vou ser como o Neymar, eu nunca vou poder
viajar com o meu próprio jatinho, sabe? Porque sempre a gente pode se comparar com alguém que é melhor. E a gente não tem que se comparar nesse sentido, a gente tem que se comparar com a nossa realidade. Então, no meu caso, o Pedro, como era o Pedro que morava lá em Açaí? Aí depois, como era o Pedro que veio para Londrina? Como era o Pedro que era estagiário? Como era o Pedro que eu já trabalhei em outros escritórios, que era associado de um escritório? Como é o Pedro que montou um escritório junto com o sócio dele? Inclusive, um abraço para o meu sócio Laércio, que era advogado da Bolsa de Valores da B3. Então, olha a evolução que eu tive. O Pedro que foi professor, que entrou numa primeira vez numa sala de aula e falou com um monte de aluno, com a responsabilidade de estudo, né? Então, é mais nesse sentido. Me alonguei um pouquinho, foi mal, claro. Não, mas eu acho que ninguém, assim, digamos que ninguém vai estar no último degrau. Todo mundo vai em degrau em degrau, ninguém nasce grande, né? Então eu acho que é uma questão mesmo de enfrentar. Eu acho que o primeiro passo de tudo é acreditar, né? Acreditar que você é capaz, acreditar que você dá conta. E assim você vai indo, né? E você tem que se desafiar nas coisas, você tem que ir de degrau em degrau para você chegar onde você quer, né? Então eu acho que essa comparação que a gente tem com pessoas grandes e tudo mais, a gente também tem que conhecer a história das pessoas também. Porque a gente não sabe o que a pessoa passou na vida dela. E também se inspirar nessas pessoas. Tem muita gente que, assim, eu não vou saber falar o nome, né? Mas assim, eu sei que tem histórias belíssimas de pessoas que não tinham nada na vida. E assim, pegaram livros emprestados e começou a estudar e tudo, e hoje tá num lugar que nunca imaginou que estaria. E até a frase clichê de que o lugar que a gente. O nosso lugar está reservado, né? Tudo na nossa vida está reservado para nós. O que é nosso é nosso. Então eu acho que a gente tem que ir mesmo do jeito que a gente pode, a hora que a gente pode. Vai ter dias que você vai estar desanimado, vai ter dias que você não vai estar suportando a sua rotina, mas fazendo um pouquinho, você já vai estar fazendo 1%, sabe? E é melhor fazer 1% do que zero, né? Então eu acho que dia após dia, fase por fase e assim por diante, né? Que aí você vai chegar onde você tanto sonha, enfim. E acreditar mesmo em você e no seu potencial, né? Porque eu acho que todos nós temos, assim, somos grandes, né? Então eu acho que se a gente não acreditar em nós mesmos, né? Quem vai? Então eu acho que é muito importante isso. Então, já partindo para o nosso encerramento aqui, eu queria saber de você, Clara, uma frase final a respeito de todo esse tema que a gente conversou, a respeito de todo esse assunto. O que você, Clara, como essência, tem, assim, de uma maneira bem breve, uma frase para acrescentar no outro que está vivenciando isso ou que sonha em vivenciar tudo isso dentro da carreira jurídica? Ai, que difícil. Não, mas como é que fala? Entrevistador aqui, capricha, hein? Nossa senhora, tá pegando essas Não é perguntas. igual o Monark, não. O Monark só fala abobrinha, né? Não dá nem pra se preparar. Não, mas é legal isso, é legal isso. Socorro! Nossa, uma frase. É... Nossa, que difícil. Calma que vai vir. Não, fica tranquila. Isso é realidade, pessoal. As coisas como são, não tem roteiro, não tem nada escrito, é realmente pegando a essência dela, a centelha realmente, e trazendo aqui pra gente. Olha, é que assim, eu não sei se é legal trazer um pouco da questão de religião pra cá, mas assim. Faz parte de ti, não vejo como algo negativo, Então, não. é uma coisa que tá me tocando nesse momento, que é uma coisa que eu acho que o fardo que a gente carrega todos os dias, a gente não precisa carregar sozinho. Então, eu acho que você ter Deus na vida, né? Ter alguém pra você descarregar esse peso é muito importante. E a frase, assim, que me toca muito nesse momento é que Deus tem planos gigantes pra sua vida. De todos nós. Eu acho que Deus planejou detalhe por detalhe e assim, a gente tem que confiar nele, sabe? Eu acho que esse fardo a gente não precisa carregar sozinho todos os dias, é muito difícil, cada um tem sua realidade e eu não posso dizer pelo outro,
eu digo por mim, né? Pela minha vida e a realidade que eu vivo hoje. Mas que eu sei que Deus tem planos pra minha vida e pra vida de todo mundo, sabe? Então, eu acho que é deixar, confiar nele que o teu lugar já tá reservado pra você, sabe? Eu acho que todos nós temos um objetivo, né? Mas talvez esse objetivo talvez não seja para sua vida. Talvez você vai seguir caminhos diferentes, talvez caminhos até melhores, né? E caminhos que você nunca imaginaria que você seguiria. Então eu acho que é uma questão de tentar relaxar um pouco. A gente vive numa vida corrida o tempo todo, numa rotina muito cansativa. Eu acho que todos nós temos coisas a melhorar e coisas que são muito difíceis no nosso dia a dia. Então eu acho que é tentar relaxar um pouco e deixar nas mãos dele, sabe? Porque ele tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Caramba, que mensagem muito, muito, muito importante, muito impactante de verdade. Sim. Do meu lado, pessoal, para quem já vivenciou uma aula presencial aí comigo, o pessoal aqui da região e tudo mais, é o seguinte ponto. O mundo, geralmente, ele vai falando não, 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 não em tudo que você faz. Só que esse não, não é verdade. Esse rótulo que muitas vezes colocam em você, não é verdade. Então, identifique o que você tem no seu âmago, o que realmente seu coração toca e vá. Independente se a pessoa X vai falar, ah, não concordo, você está errado. A gente vai ver uma história lá na frente de uma pessoa que eu vou trazer, eu ainda não anunciei, tá? Mas é uma história bem bacana também. E vocês vão perceber que as pessoas que tiveram sucesso, não só na carreira jurídica, né? Que eu pretendo trazer mais pessoas de outras carreiras também, elas acreditaram e elas foram. Então, realmente, não dê ouvidos. Busque o seu interior, seu coração. Se você for uma pessoa de fé, busque a sua fé. Cada um tem sua fé. Isso é muito bacana. E siga. Não deixa o mundo te dizer não. Se você fala, ah, professor, eu coloquei aqui no meu perfil que eu vou ser futuro delegado. Todo mundo pode rir. Tá? Ah, ele não vai ser delegado, ele é ruim. No final, você vai lá e chega e se torna delegado e efetiva a sua vontade interior. Então, escute e vá, porque olha como que o mundo é louco. Eu nem conheço você que está aí do outro lado, não sei quando você está assistindo, às vezes você está assistindo esse vídeo no YouTube, no futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos, sei lá. E eu, que nem te conheço, acredito em você e acredito no seu potencial. Eu consigo visualizar facilmente você chegando um dia falando, professor, pode parecer loucura, mas eu vi a tua live e isso que você e a Clara falaram me tocou bastante. Sabe? Eu já tive alunos que falaram histórias tão impactantes que eu nem imaginava e eu fui ouvir depois. Tá? E do ponto de vista também que a Clara falou, sempre se lembra que você não está sozinho. Tá? Então, você que tem fé, você tem Deus, você tem tudo junto contigo. E você que não tem, às vezes fala, ah, professor, não acredito e está tudo certo. E está tudo bem você não acreditar. Cada um tem a sua convicção, está tudo certo. Mas mesmo você que não tem, saibam que sim, existem pessoas, como eu, como a Clara, que torcem pelo seu futuro e querem ver você chegando no seu objetivo, porque a vida não é uma competição, não é, ah, eu vou ser melhor do que a Clara vai ser melhor do que eu, e aí todo mundo tá abaixo e ela tá nisso. Não é isso, pessoal. A vida é justamente sobre cooperação, porque no final do dia, o que nos torna humano são vivências. Então, por que não viver de uma forma boa, né? Acho que essa é a minha mensagem de encerramento. Não sei se a Clara tem mais alguma mensagem ou não, mas se não tiver, a gente encerra. Eu acho que também é da questão de rotina. Eu acho que é igual a gente pontuou muito sobre realidades. Então, não fique se comparando na internet com rotinas perfeitas, porque rotina perfeita não existe. É uma mentira mesmo. Se a pessoa Utopia. posta, se a pessoa posta que ela é 100% produtiva, que ela não tem um dia que ela tá cansada, é mentira, porque nós somos seres humanos acima de tudo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje na internet com quem a gente segue e com quem a gente se identifica. E tomar cuidado mesmo com essa questão de comparação. Se compare com o seu eu de ontem. Porque eu acho que a gente tem que sempre se comparar com nós. Cada dia tentar ser uma pessoa melhor, cada dia dar o nosso melhor. Então, eu acho que esse ponto também é muito importante de questão de comparação. Tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, nossa audiência aqui que acompanharam.
tudo isso que aconteceu. Eu agradeço muito a Clara por ela estar junto com a gente, estar contribuindo de coração mesmo. A Clara é uma pessoa que eu gosto muito, conheço ela faz um tempo, acompanho muito o trabalho dela e eu assino embaixo, realmente o trabalho dela é de qualidade, o que ela está produzindo é sincero. Então, se você não conhece ela, está conhecendo ela agora, acompanhe, porque o negócio é de verdade, o negócio é de coração mesmo, ela é uma pessoa muito de gente boa, tá? E sobre as lives, se você está vendo esse vídeo aqui no final, se você quer acompanhar um dia, inclusive ao vivo, sempre eu estou tendo aí durante a semana, geralmente tem duas, três, às 19h30. Então entra aí no meu perfil, dá uma olhada aí nos posts, sempre às 19h30 eu estou participando, eu estou trazendo pessoas, tá? Inicialmente estou trazendo pessoas aqui do direito, mas também estou conversando com pessoas fora do direito, que é muito legal também a gente ver essa interseção, às vezes, com uma outra área que a gente nem imaginaria junto com o direito, tá? Então, até mesmo se você está assistindo e você tem interesse de vir aqui, assim como a Clara, contar a sua história, contar justamente, trazer justamente essa reflexão aqui para as pessoas que nos acompanham, fique à vontade, manda uma DM, às vezes estou numa correria, mas sempre eu vejo, tá? E é isso. Um abraço para todos vocês, um abraço para a Clara também, e até a próxima live. E amanhã tem, hein? Amanhã, dia 12/11, tem também. Até mais. Muito obrigada, viu, Pedro? Foi muito incrível trocar essas experiências mais uma vez com você. É sempre muito bom essas conversas que a gente tem. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Todo mundo segue o Pedro aí também, porque o Pedro é um professor incrível e advogado também incrível. E é isso, vamos crescer juntos, né? É isso aí. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.